Hoje a nossa oradora é de casa. Hoje a nossa Estelinha, quem nos fala, vem trazer para nós uma mensagem caseira, rica e próxima, porque ela é muito de casa. Estela, querida, obrigada. Boa noite. Eu vou pegar água aqui para usar de condutor para os benfeitores, né? Bom, gente, falar aqui na casa, desejo de coração que estejamos todos abertos, com flexibilidade, para o que possa vir, que como a Carlinha acabou de sussurrar no meu ouvido agora, tem muita energia boa nesse momento. E muita energia eu estou sentindo também, porque tem muitos corações aqui queridos. Obrigada, Rei. São amigos, né? Amigos que estão no percurso aí da casa, do trabalho. Eu acho que se eu falar o nome de tantos que eu estou vendo aqui, vai ter injustiça. O da Lucia é especial, que a Lucia fez muito esforço para estar aqui hoje. Bem-vindos a quem é a primeira vez. Que possamos aproveitar um pouco desse estudo, que para mim foi muito bom. Como já é do conhecimento de algumas pessoas que frequentam aqui a segunda-feira, nós estudamos esse livro Roteiro, uma vez por mês. E esse mês sou eu. E confesso que ele não é um livro fácil, né? Ele não é um livro que a gente lê e já entende de pronto o que Emmanuel quis nos dizer. Então, será necessário um pouquinho da paciência de vocês para que eu leia alguns trechos, que eu não vou conseguir fazer essa preleção sem ler esses trechos. Vai ficar um pouco pobre, tá? Vamos começar então. Do capítulo 5 do livro Roteiro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nos círculos da matéria. E aí eu acrescentei para o tema o que eu aceito e o que eu posso mudar nos círculos da matéria. Um pouco à frente dos primeiros parágrafos, a gente encontra Emmanuel dizendo assim: o homem é um gênio divino em aperfeiçoamento ou um anjo nascituro no grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Depois de uma explicação muito grande que Emmanuel nos deu de tudo que acontece aqui ao nosso redor, ele veio com esse parágrafo nos dizer, então, que tem muita coisa que vem de cima que não tem o que a gente fazer. Muitas ordenações superiores. E, ao mesmo tempo, ele coloca aqui que também somos legítimos senhores de potências menores. Mais à frente, ele entra em questões que eu fiquei um pouco parada e pensando, o que a gente vai conversar sobre isso? Mas ele precisou elaborar tudo isso para chegar na nossa vida. Olha só. Mais além dos elementos químicos analisados, entre o hidrogênio e o urânio, que se agrupam no planeta através de infinitas combinações, jazem as linhas de força do mundo subatômico, gerada pelas potências eletro e magnéticos que presidem a todos os fenômenos da vida. E por trás dessas linhas, positivas, neutras ou negativas, que constituem a matéria, a verdadeira aglomeração de sistemas solares, microscópicos e de nebulosas infinitesimais, permanece o pensamento. O pensamento, por trás de tudo isso que acontece, permanece o pensamento que tudo cria, renova e destrói para refazer. A energia mental é fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila e desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões.
Por isso mesmo, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos, encontramos a vitória ou a derrota, ou até mesmo a estagnação, conforme imaginamos. Esse é o ápice do estudo de Emmanuel. Porque, como a Carlinha falou do Evangelho para nós, o Evangelho realmente é um sol na alma. Ele é uma luz. Ele é o que conduz nós, que estamos aqui encarnados, a uma felicidade possível agora. Por isso que a gente estuda o Evangelho. Porque estamos sim fadados a sermos anjos. Assim como disse aqui, somos anjos nascituros. Todos nós. Só que só essa promessa de ser anjo fica vazia para a nossa busca. Então a gente quer mesmo é ser feliz. E realmente o Evangelho traz essa proposta. Daí, então, estudando esse capítulo, que Emmanuel deixa bem claro que tudo que está acontecendo ao nosso redor começou aqui. Não digo agora, nesse momento atual da existência. Pode ter sido em um passado pretérito que a gente não se lembra. Mas quem começou o que estamos vivendo agora, fomos nós. Então, não fica difícil a gente explicar até para uma criança que existem coisas que nós não mudamos. Por exemplo, a chuva. Uma criança entende. Você consegue olhar para o céu e falar, não, hoje eu não quero que chova. Não. A criança vai falar, isso é força da natureza. Assim como nós também. O grande problema é, e se esse dia de chuva foi depois de um ano de programação de uma férias, no qual a criança ia ficar 5 dias na praia, os 5 dias chovem. Aí é bem mais complicado. E é isso que acontece na nossa vida. Eu entendo os acontecimentos grandes, desde que eles não vão contra o que eu quero. E aí Emmanuel nos disse ali atrás que nós podemos mudar tudo ao nosso redor. Tem coisa que a gente não muda e tem coisa que a gente muda. E quando eu comecei a ler esse capítulo, eu falei, realmente, nós não mudamos uma doença. Quando vem, às vezes, de berço. Você nasce com aquilo. E o que significa, então, mudar o redor? Somos senhores do nosso redor. Em 1883, nasceu uma criancinha, Joseph, que ele tinha raquitismo, asma. Ele passou a sofrer bullying naquela época, que já existia, só não tinha esse nome. E o que ele fez com isso? Ele desenvolveu, então, um método de fazer com que suas estruturas ficassem mais fortes. E hoje a gente vê os médicos receitando esse método. É o Joseph Pilates. Então, o que acontece? O que ele fez com a doença dele? Ele aceitou. Não tinha o que fazer. Mas ele começou a mudar o que tinha para ser mudado. Ele melhorou da asma, porque todos que já fizeram ou já estudaram, entraram em contato um pouquinho com o Pilates, sabe que a gente trabalha muito a respiração. E é uma das coisas que a pessoa sai mais encantada na primeira aula de Pilates. Então, já é uma dica de que realmente a gente pode mudar as coisas ao redor. Mais à frente, a gente encontra assim, tudo então que vem de Deus, a gente pode mudar? Tem coisa que a gente não muda, mas a gente melhora. E quando vem também dos outros? Cadê o Tom? O Tom que gosta da história do Walt Disney. O Walt Disney, todo mundo sabe quem é, né? E ele foi muito rejeitado no início da carreira dele. Inclusive, ele foi mandado embora no jornal, ainda bem que ele foi mandado embora no jornal. E alegaram que ele não tinha nem imaginação, nem criatividade, nem boas ideias. E se ele tivesse aceitado aquilo lá, poxa, fui mandado embora, realmente eles devem ter verificado que eu não sou uma pessoa que vai para frente com isso. Ele não aceitou isso. Saiu bem da empresa, não brigou com ninguém, mas hoje é o Walt Disney que a gente conhece, que a gente tem o Mickey e etc. Daí, às vezes, eu quero mudar a realidade ao meu redor, mas eu penso assim, é difícil. É difícil a gente querer mudar a realidade porque está doendo. E esse é o ponto que a gente quer chegar. O gostoso de fazer estudos que são baseados no Evangelho é para a gente ter vontade de fazer algo diferente.
Porque se for estudar por estudar o que já sabe, nem a criança mesmo iria mais para a escola. Ninguém manda uma criança de primeiro ano fazer o curso de novo, primeiro ano. E aí a gente tem que ir descobrindo coisas novas. Então, parece difícil às vezes. Eu falo assim, tudo bem, o Pilates, nossa, ele deve ter sido inspirado. O Walt Disney também, né? Quem mais aí? Muitas pessoas, né? Einstein também foi considerado, eles falavam burro, porque até os 4 anos eles não falavam. E hoje a gente sabe que muito se deve da física a ele. E aí a gente encontra aqui, ó. Onde eu vou me inspirar, então, para mudar as coisas ao meu redor? Aceitar, eu aceito. Tudo bem, entendi que tem coisas que eu não posso mudar. Mas o que eu posso mudar? O que eu sou o senhor, então, do meu destino? Assim como disse Emmanuel aqui. E aí, no livro Fonte Viva, a gente encontra assim, ó. No capítulo 59, também um livro de Emmanuel. E essa coleção aqui, gente, inclusive, tem na nossa biblioteca tudo que a gente apresenta aqui. Essa coleção aqui, ela vem de uma fofoca espiritual que eu gosto muito. Dizem que Jesus ditou para Emmanuel ditar para Chico Xavier. E aí, quando a gente fica sabendo disso, você corre comprar a obra e fala assim, deixa eu ver, né? E realmente, as palavras desses livros, que são o Fonte Viva, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida, e alguns outros que tem lá. Olha só o que esses ditos todos trouxeram para nós. Palavras de vida eterna. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta, em todos os ângulos do seu caminho. Porque assim como eu vi Pilates, eu posso falar assim, ele deve ter sido inspirado. Ele deve ter sido inspirado e eu, na minha luta. Em que momento eu sou inspirado? E aí Emmanuel vem aqui e diz que em todos os momentos da sua vida você é rodeado de palavras. Nos momentos difíceis e o de alegria também. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Que deveres são esses quando a gente está encarnado, né? É o dever de melhorar, de se aperfeiçoar. E onde estão realmente essas frases? Tem frase solta para todo lado. Olha aqui. Antes de ler as frases que a gente costuma usar, o livro Pensamento e Vida traz outro trecho para nós sobre o nosso pensamento. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Isso é muito real. Quando a gente começa a querer fazer algo bom, a gente começa já a ser analisado. Qual a tua disciplina nesse movimento? 1 dia, 2 dias, 3 dias você abandona? Você não vai ser inspirado. Porque a gente conhece muitos trabalhadores, voluntários, que não sentem, né? Isso que a Carla falou da caridade, que o Betão leu para a gente, que essa essência, essa coisa gostosa, porque não houve disciplina. Estamos sendo assistidos. E aí, aqueles benfeitores veem em nós assim, vamos ver, quantos dias duram essa empolgação? Porque se for empolgação, você pode ter vindo por um amigo, né, fazer um trabalho voluntário, ou fazer algo bonito, não precisa ser dentro da casa espírita, não. Eu fiz porque eu achei bonito, eu fiz porque eu achei legal. Quantos dias? Porque não é em um único dia que a gente é inspirado, é em uma sequência de vontade. E aí que se chama entusiasmo, não empolgação, porque a empolgação lá é cortada. Então, nós somos... a gente recebe uma injeção de vontade e de inspiração pelas coisas boas que a gente faz e pelas ruins também. Entendi. E aí Emmanuel vem no Fonte Viva, que eu li, e diz que existem frases o tempo todo para ajudar a gente. Aí eu falo, nossa, realmente. Se uma pessoa está com um problema que não tem como mudar, acabou de sentir uma mágoa, foi traído, foi roubado, passado para trás, falaram mal de você, tem como mudar isso? Não tem, aconteceu. E o que eu faço com isso? Aí eu uso alguma frase que eu escutei lá atrás, ao longo da vida. Perdoar 70 vezes 7. A oração de Francisco de Assis, que todo mundo conhece. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Conhece até por meio de música. Sempre a gente já escutou um pouquinho sobre perdoar. Então, toda vez que vem um movimento,
para mim, eu tenho que saber o que eu vou fazer com isso. Porque tem muitas coisas que a gente vê de equívoco no pensamento do espírito, que precisa sofrer para crescer. E não precisa sofrer. Você precisa entender qual a ação pedagógica divina do que está acontecendo na tua vida. Porque o movimento não vai ser repetitivo. Não vai sempre acontecer a mesma coisa, assim como uma professora não dá a mesma prova para o aluno. O que está acontecendo na minha vida, consecutivas vezes, muito parecido, que eu não estou aprendendo? Uma doença, talvez. Onde houver treva, que eu leve a luz. E aí, quando a gente fala assim, onde houver treva, que eu leve a luz. Como você faz alguma situação ruim acontecendo na tua vida e você inverte aquilo de imediato? É muito difícil. Ô, Bruna, eu vou contar teu caso. A Bruna, amiga minha, ela participou do Evangelho Nosso ontem. Muito engraçado o que ela contou. Ela é frentista. E ela disse que quando ela vai pegar a chave do motorista, e o motorista, ela acabou de falar bom dia, a pessoa não responde, ela já revida com eu não vou perguntar se quer que lave o vidro do carro. Entendeu? E acabaram de apresentar uma treva para a gente. O que a gente faz? Onde houver treva, que eu leve a luz. Leva nada. A gente leva a treva também. Porque quando a Bruna falou isso, a gente poderia ser tudo puritano e falar, credo, não, somos assim. Eu tenho uma filha de 2 anos, uma filha de 10. Amor incondicional de mãe. Amor incondicional? Deixa ela gritar comigo, eu grito junto. E o que seria o correto? Ela gritou, ela acabou de trazer a treva. Eu levo a luz, eu abaixo no tamanho dela, eu falo com amor. Ah, gente, qual é o nosso tamanho? É devolver a treva. O problema é que esse tamanho não dá mais. Estamos aí em época de política, todo mundo querendo mudar. E nós, a gente está aceitando o nosso tamanho? Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Será? Nossa, tem um parênteses nisso. Nossa Senhora do Bom Senso, a gente tem que rezar. Imagina que você fala assim, então onde tem tristeza, que eu leve alegria. Aí eu vou num velório. Desastre, hein, gente? Você não vai levar alegria pulando num lugar onde há tristeza. Você vai levar energia. Então, a gente tem que ter bom senso para usar a palavra cristã. Porque senão, realmente, eu chego igual um bobo da corte em determinada situação. Isso não é bom. Nós temos que o tempo todo fazer esses paralelos, não é? Você vê uma pessoa, essas frases que ficam o tempo todo rodando na nossa mente. Uma pessoa que fala assim, Estela, eu ando meio perdido, não sei, estou com ansiedade. Você vê que o mal do mundo hoje é ansiedade. Tem uma busca dentro de mim, um buraco que eu não preencho. Aí eu descarrego na comida, eu começo a comprar. Não sei, eu saio por aí caminhando horas, olhando para o nada. Isso é busca, muitas vezes, de espiritualização. Falta de Deus, falta de uma mensagem diferente. Porque aí a gente vê onde Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, e você estiver fora disso, realmente você vai sofrer uma ansiedade danada. Porque eu não consigo pensar em uma pessoa que se espiritualiza sem estudo, sem convívio com o próximo, sem a prática. Não somos autodidatas nisso, não tem como. Você pode até ser autodidata em física quântica, mas você não consegue sem matéria de espiritualização. Tem que procurar um lugar. Eu sou espírita, isso faz bem para mim. Ah, não, Estela, outro dia eu fui num terreiro, lá é o meu lugar. Bati o bumbo dentro do meu coração, vai na paz. Lá é o teu lugar. Ah, eu gosto de louvar, vocês aqui no centro não louvam. Eu não vejo vocês levantar, colocar... Então vai num lugar que louva, mas busca uma mensagem. Porque, sem ferir os nossos irmãos ateus, mas o dia que você tiver uma pessoa no leito do desencarne, no leito de morte, uma pessoa que você ama muito, na UTI, eu que tenho Deus vou ter um conforto maior. Porque pelo menos vou ter onde e com quem conversar. Eu vou ajoelhar, vou conversar com Deus. Agora, se você não tem intimidade com essas entidades maiores, o buraco fica muito maior.
a gente cai de uma maneira muito pior. E se eu estiver sentindo culpa, então? Como eu faço? Eu fiz muito mal, e agora? Da mesma maneira, desfaz. Ah, não, a pessoa que eu fiz mal desencarnou. O que eu faço? Tem uma historinha do Chico Xavier que é muito bacana, sobre o desencarne. Uma mãe teve um filho que cometeu suicídio. E quando estava fazendo 1 ano desse suicídio, ela acordou angustiada. E chegou no filho, que ainda estava encarnado, e falou: filho, seu irmão hoje completa 1 ano que ele foi embora de nós, né? O que a gente faz? Porque eu não quero ir no túmulo. Ela já era espírita, inclusive amiga de Chico Xavier na época. Eu sei que lá no túmulo ele não vai sentir isso, alguma coisa. Aí o filho falou assim: ô mãe, você gosta de... Que lar, que entidade aqui de onde a gente mora você mais tem simpatia? Ela falou: o asilo de idosos ali. Eu falei: então, mãe, vai lá e oferece alguma coisa para eles, em nome do meu irmão. Ah, ela aceitou a ideia na hora. Correu, foi lá na máquina de arroz. Antigamente o pessoal tinha máquina de arroz para separar os grãos e tal. Era famoso, acho que aqui em Rio Preto tinha uma ali na Monte Aprazível. E ela foi nessa máquina de arroz, encomendou uma saca de arroz e foi levar. Chamou a charrete e foi levar. Quando ela foi entregar essa saca no lugar, Chico Xavier estava vendo a cena, vendo com os olhos espirituais. E aí ele viu um cordão de luz saindo da mãe e se ligando ao suicida. Nisso, você imagina que ele sentiu de imediato um conforto danado. E nesse trecho, ainda concluindo, que foi nosso irmão Romeu Grise, que inclusive ele tem parente aqui em Rio Preto, Grise, e que ele relatou que o Chico, nesse momento, disse que quantos de nós não sofremos e choramos pelos entes desencarnados, e a gente não oferece nada de bom, a gente oferece o nosso desespero. E toda vez que a gente oferece o nosso desespero, eles choram junto. Isso daí está bem relatado no livro Nosso Lar, no qual André Luiz vê os leitos dos recém-desencarnados. O pessoal acabou de morrer, está lá. E aí tem um que o pessoal chama, o instrutor fala: ó, ele passou mal hoje. Ah, mas por quê? Ele estava tão bem esses dias. Então, a família voltou a chorar desesperadamente. E aí o que ele relata no livro Nosso Lar é: a gente vai ter que arrumar um problema para essa família. Gente, isso é muito sério. Arrumar um problema para a família, parar de atrapalhar o desencarnado. E aí, quando eu digo que culpa você tem, ou o que eu te amo você deixou de falar, o que obrigado você deixou de falar, que está te impedindo de brilhar essa luz, só porque desencarnou. Oferece algo bom. De imediato, uma oração. Não, eu quero mais. Vai então para um trabalho voluntário e quando alguém te agradecer, você pega aquele olhar de gratidão, envia. Nós aqui do AELUZ, a gente toma passe assim. Muitas vezes o professor Rodrigues, o pessoal que pega, que assume a prece, eles falam: se você está se sentindo bem, pega essa energia nesse momento e envia para quem você acha que necessita dessa energia. E por que não um olhar de gratidão? Que mandam para a gente já manda de imediato para outro. O nosso desencarnado vai sentir e vai ficar muito feliz com isso. Isso é real. Eu gosto de falar que é real porque muitos de nós, inclusive eu, leu as obras de André Luiz achando que era uma novela. E hoje a gente relê falando: gente, isso não é novela, não tem como ser. Chico Xavier tem inventado desse jeito. O nosso irmão Betão acabou de ler uma poesia aqui. Então, como Chico Xavier, pouco letrado, faria livros de autoajuda, poesia, que a gente sabe que é uma variedade imensa da maneira literária de dizer, de se expressar, romances no qual até hoje o pessoal que estuda história fica ali vasculhando para ver se encontra erro, e não encontra erro nos detalhes. E muito mais. Hoje a ciência está comprovando coisas que Chico falou em 1940 para a gente. O tempo todo. E aí eu falo: o que eu acabei de dizer sobre o desencarnado é real. É real. Que problema vai ter que vir na minha vida para parar de atrapalhar minha mãe, meu pai, meu irmão? Qual o problema? Porque vai vir. Ah, não, preciso pedir perdão para a pessoa. Pede.
Pede de coração, vai ser sentido. Mas eu fiz muito mal para aquela pessoa. Você não está entendendo, Estela. Eu fiz muito mal para aquela pessoa, ela não vai me perdoar. Começa a fazer coisas boas e oferecer. Não sei, que coisa boa, eu não sei falar, eu não sei cantar. Começa a levar ração de cachorro no seu carro, água, ração de gato. Toda vez que você vê um animalzinho perdido, serve e oferece. Serve e oferece. Tudo é ação benéfica. Às vezes, a minha mãe mesmo morre de dó de um pé de pitanga que mora perto de casa. Ele não vê água. E aí minha mãe outro dia saiu lá com a garrafa de água. Onde você vai, mãe? Vou aguar o pé de pitanga. Escondido ainda, porque vai que o dono vê, né? O que essa mulher está fazendo na frente de casa, aguando o pé de pitanga? Você está com dó de um ser vivo, aí você toma uma atitude. E se você tem alguém que você feriu lá no passado, oferece essa atitude para o outro. Fala, não quero nada para mim, Deus. Não quero nada, não. Se eu estou fazendo alguma coisa boa, então vai para o fulano aqui, ó, porque o fulano não me perdoa. Eu quero que ele me perdoe, mas ele não me perdoa. Então eu vou começar a fazer coisas boas e oferecer para ele. E assim a gente segue. Mas tem um detalhe. Muitas frases bonitas a gente encontra. Nossa, muitas frases. Só que o fulano é ateu. Onde é que a pessoa vai encontrar essas frases sendo ateu? E as músicas? E as inspirações de música? É até um erro, né, pessoal, que vai falar assim, como é que você vai citar Raul Seixas numa palestra espírita? Ele não é um bom exemplo. Mas ele foi inspirado. Não é? Tente outra vez, tente outra vez. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Um ateu escuta essa música de boa. Somos cercados de palavras para alavancar. Quem que assiste Karnal? Karnal é ateu. Lindo que o Karnal diz, respeita ao próximo o tempo todo. Não precisa, então, ir em religião nenhuma. Segue alguém, faça o que aquele alguém está falando, estude, debata, veja se está melhorando a sua vida, pronto, está no caminho certo. Não precisa ir ao centro, ir à igreja. É claro que essa troca de energia que a gente está tendo aqui é muito maior do que você assistir algo no YouTube e debater com uma pessoa. Mas será que para eu falar de Jesus, eu preciso falar Jesus? Não preciso. Citar versículos? Não preciso. Eu preciso de atitude. Atitude transformada. E muitas vezes somos nós essas atitudes que as pessoas precisam ver. Quem somos nós no trabalho? Eu sou aquela pessoa que tem uma rodinha ali, da fofoca, e eu vou lá rapidinho. O que está acontecendo aí? O que é a última? Eu quero saber. É mais um. Porque o que é uma roda de fofoca? É a treva. Não é? Lógico que é a treva. Porque não é da nossa vida, né? Mas eu só estou comentando um fato. Você comentaria esse fato se fosse a tua vida? Então, é treva. E aí eu levo luz? Como eu levo luz? Chegando lá e falando, desmancha essa rodinha aí, porque agora eu sou uma pessoa. Não, é simplesmente não indo lá. E se a rodinha andar até você? Você é o ponto final. E vamos falar a verdade? Não é fácil, gente. Não é fácil. Às vezes eu chego com alguma coisa assim na garganta, eu falo assim, eu vou contar para o Oceander, meu marido, né? Aí eu chego em casa, aí eu falo, nossa, eu não posso contar, isso é fofoca. Isso não ajuda nada na minha vida, na vida da pessoa, mas fica aqui. Porque é um vício milenar nosso, não é fácil. E aí eu espero, só por hoje, passou um dia, eu não contei. Chega no outro dia, aí eu vou, ando uns passinhos, quando eu vou contar, eu seguro de novo. Não é fácil. Sermos luz não é fácil. Mas é o que cabe nesse momento. Porque seguir Cristo hoje, ninguém precisa te jogar para os leões, te crucificar. Seguir Cristo hoje não é matar a carne, é matar o homem velho que está aqui dentro. Fazendo aquelas atitudes antigas, arcaicas. Atitudes tão antigas e primitivas, segundo o Evangelho, que nós começamos ali do ponto de partida. Vamos colocar aí da época animal. Quantas vezes não sai de dentro de nós um gorila, um rinoceronte, uma égua? Quantas vezes? E será que a gente segura? Esse é um detalhe a pensar. Daí vocês imaginem aqui. Tem uma trovinha
Não, eu vou contar uma história antes. Sabe que interessante a gente ser rodeado de palavras do bem? Esses dias, meu pai estava com uma gripe muito complicada. E como meu pai está com o rim paralisando, o nefrologista já avisou a gente, vitamina no corpo dele, imunidade toda baixa. Então ele pegou uma gripe, que meu marido pegou, que minha filha pegou, o pessoal todo em casa pegou. Só que do meu pai estava mais séria. E eu lembro que naquele dia eu fui colocar minha nenê dormir e eu orei. Eu falei assim, olha, o que eu preciso fazer com meu pai? Porque eu deixo ele aqui ou eu levo ele para algum lugar para ser atendido? Porque se eu levo, lá tem muita bactéria, tal, às vezes ele fica pior. E às vezes é só uma gripe. Então eu orei, perguntei, silenciei. Aí veio uma mensagem de Emmanuel, porque tem gente que tem uma palavra. Conforme você vai estudando, vem o capítulo de um livro na tua cabeça, dando uma chapuletada assim. Para mim veio assim, aquela frase de Emmanuel. Quando você pergunta o que você já sabe, é que você não quer fazer o que deve. Na hora, catei o telefone, liguei para o meu irmão. Vamos levar o pai. Upa. Meu pai estava com pneumonia. E o médico falou, ou vocês traziam ele hoje, ou vocês não teriam mais o pai de vocês. Então, são movimentos rápidos que a gente tem que tomar uma decisão. E realmente, essas palavras ficam rodeando a nossa mente. E sabe, às vezes, como vai chegar uma palavra dessa na tua vida? Você vai estar em casa, vai bater palma aquele pessoal que distribui folhetinho de manhã, que a gente às vezes não quer atender. Muitas vezes, vem eles carregar uma palavra. Ou você está assistindo uma novela que você nem tem atenção para aquele documentário. De repente, o seu benfeitor enfia a mão aqui no teu pescoço e faz você prestar atenção em 2 minutos. Você estava quase cochilando. E é aquilo, uma mensagem que você às vezes vai usar no teu trabalho amanhã. Ou na tua vida semana que vem. A gente nunca sabe como vai chegar as palavras, mas chega. Chega, o tempo todo chega. Tem uma trovinha do Juvenal Galeno pelo Chico Xavier que diz assim: mantendo a felicidade, afirma a boca do povo. O amor não conhece idade, pois sempre nasce de novo. E aí, quando eu vi essa trovinha, eu falei assim, o amor não conhece idade, pois sempre nasce de novo. O amor não conhece idade, o amor não conhece morte, o amor não conhece distância, o amor não conhece nada. Porque eu vejo pessoas, vamos colocar com um exemplo baixo. Estela, eu tinha um animalzinho de estimação, viveu 12 anos comigo. Faltava falar. É engraçado que na doutrina espírita a gente fala assim, falta falar, vai virar chimpanzé já, né? Porque um cachorro não vira um ser humano. Aí ele começa a ganhar um pouquinho mais de malícia na vida. Aí ele se torna ali um chimpanzé que violenta sexualmente suas parceiras. Enfim, deixa o cachorrinho bonitinho ali. Perdeu o cachorro. 12 anos de convívio. O que fez dentro do coração de um dono? Muito amor, muito cuidado, muito carinho. Mas aí, quando ele morreu, você sofre. E o que você quer? Não quero amar mais. Não vou pegar mais cachorro, porque sofre muito, dói muito. E aí você desperdiça a oportunidade de amar. Isso é muito triste. Porque eu tenho para dar. Eu dei 12 anos para o bichinho, reencarnação passada, que pode até ser o próximo bichinho reencarnante. Eu dei 12 anos de amor, mas aí ele morre, eu sofro. Em nome, não do meu amor, mas do meu egoísmo, porque eu não quero sofrer mais, eu paro, bloqueio. Nessa encarnação eu não pego mais cachorro. Sofri demais. Mas eu tenho muito amor para dar, eu tenho que amar de novo. Eu tenho que pegar outro cachorrinho, outro gatinho, que seja. Tem que dar continuação. Pessoa entra em uma tristeza profunda porque perde um ente querido. Isso dói muito. É uma dor da alma que chega a atingir o nosso físico quando a gente lembra da pessoa. Às vezes o telefone toca e você vai no impulso, aí você lembra que não é mais a pessoa. Isso dói muito. E aí o que eu faço? Eu dou a desculpa de daqui em diante nada mais tem graça. O Natal não é mais o mesmo sem o fulano, né? Eu começo a fazer isso e o movimento não deve ser contrário do amor, deve ser para frente. Perdi o avô. O Ailus tem 45 abrigos que fica uma rotatividade de abandonados aqui. Eu não sei se vocês conhecem. E eles não querem dinheiro, gente. Eles não querem roupa nova, que a gente faz campanha de roupinha, de presente. Eles querem, às vezes, que você vai e conversa com eles.
Mas não, eu estou triste porque eu perdi o meu ente querido. Eu não dou outra oportunidade de amar. Não dá para substituir isso. Ela era meu avô. Não dá para substituir. Mas se um dia você teve essa centelha de afeto dentro do seu coração, dá para você dar para outro. É que você quer sentir o que você sentia do seu avô. Às vezes você não vai sentir. Mas o que você dava para o seu avô é muito necessário para muitos. Quem que a gente perdeu? Olha, meus amigos, não dá. Não acredito em amizade. Por quê? O fulano me traiu, o fulano falou mal de mim, o fulano. E aí eu começo a recuar. Não importa o que deram para você. O importante no nosso crescimento é o que eu dou. Quando eu aprendo a fazer esse movimento, eu começo realmente a mudar. Eu começo a ter um novo olhar para a vida. O problema de esperar o outro é muito sério. Quando Jesus disse auxilie, passa, nós não passamos. E aí o que acontece com algo que você não passa? Imagina, quarta-feira passada eu tive uma festinha muito legal de criança. O que tem na festa de criança? Salgadinho, bolinha de queijo, coxinha, né? Aquelas coisas bem saudáveis, deixa a gente bem leve. Enfim, a festinha acontecendo. Você contrata um garçom. O que ele tem que fazer? Servir. Qual é a sua função? Auxilie e passe. Qual é a função do garçom? Serve. Imagina se ele serve e fica esperando a gratidão. Fala obrigado aí. A festa não vai acontecer. Porque, às vezes, no primeiro, ele foi uma pessoa muito educada. No segundo, no terceiro, lá pelo quinto já era. Porque o quinto está comendo ali, nem está vendo se o garçom existe. Esses somos nós na vida. Esses somos nós. Tem outra trovinha bacana que diz assim. Pensando em aposentadoria, deixa essa história de lado. Dos velhos, Deus é o mais velho e nunca se viu cansado. Então, isso prova que a aposentadoria não está dizendo de trabalho remunerado. Está dizendo de servir. E aí eu desacredito. Estela, eu me doei tanto naquele relacionamento. E a pessoa fez o que fez. Doe-se para outro, e para outro, e para outro. E vamos nos doando. Na amizade, com o tio, com o primo, com sogra, com o marido, com a esposa. O movimento é esse. É esse. Só que o problema nosso é que o movimento é esse. E isso não acontece, porque nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para receber o tempo todo. E aí você casa com alguém que foi criado para receber também. Não auxilia e passa. Não auxilia, não passa, não gira. O que acontece na nossa vida para que eu aceite o que está acontecendo e eu transforme a realidade? O que está acontecendo? Será que eu estou reclamando? O que eu quero fazer da minha história? Vocês imaginam que... Olha a diferença. O calor está chegando. Calor de São José do Rio Preto. Não é para qualquer um não, né? É para guerreiro. Aí você imagina se você convive com uma pessoa que reclama do calor o tempo todo, que eu odeio. Gente, um bom começo na nossa vida é tirar essas palavras do nosso vocabulário. Eu odeio, eu detesto, eu não suporto. Né? Deixa de lado, é muito pesado. Nosso espírito está tentando ser leve. Aí eu ponho esse peso, aquela bigorna dos desenhos na cabeça. Então eu tiro de lado essas palavras. Então quando eu convivo com alguém que fala, eu odeio calor, não suporto calor, você que vive do lado dessa pessoa, quando vai começando a chegar o verão, nossa, né? Você começa a sofrer junto. Por quê? Somos todos ligados em uma rede de energia. A energia que aquela pessoa produz perto da época do calor é péssima. E como eu amo ela, estamos ligados. Imagina que bonito seria o seu neto falar assim, eu tenho uma recordação tão boa do verão. Era só chegar o verão, a minha avó fazia juju. Aqui em São José do Rio Preto se chama juju, né? Tem um lugar que é sacolé, geladinho. Aquele saquinho. Você conhece, né, Dário? Dário jogava bete, gelinho, né? Então, você imagina qual o movimento que a gente faz com a desastre. É um desastre, gente. Aquele calor, realmente. É aquele calor que você terminou de tomar banho na água fria, na hora que você sai, você confunde se aquilo molhado é suor ou é do banho. Mas o que eu faço com isso? Tem como eu mudar o calor? Não tem.
E ainda bem que não temos muito poder nas mãos. Porque várias vezes eu penso, até andando com a minha mãe, que a gente anda de carro para os médicos, para lá e para cá, né? Se eu tivesse uma varinha na minha mão, ô Karina, uma varinha mágica, tinha gente que eu ia fazer sumir. Tum, vai para Marte. Tum, sabe aquelas lesmas que entram na tua frente, que não dá seta? Esse é o meu tamanho. É por isso que eu não tenho poder. Porque dizem que nós vamos ter. Nesse momento, o único poder que eu tenho, não mudo a situação de que vem de cima. Eu vou ler mais uma vez para vocês verem que o negócio é sério, né? Que a leitura do começo ficou muito cansativa. Olha só. O homem é um gênio divino em aperfeiçoamento. Temos, então, na mente que vamos ter que inclinar. Ou um anjo nascituro, um anjo que está prestes a nascer. Tem muita gente boa aí, né? Já você, as asas já bate. Aí você desencarna, tá? Desculpa a notícia aí. No grande império das existências microscópicas, cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores. Olha só, aqui no âmbito que eu vivo, aqui no meu redor, eu sou escravo das ordenações superiores. Vai chover no dia da sua festa, né? Vai estragar a chapinha. Não vai nascer o filho que você quer que ele seja médico. Não, não vai. Ele vai fazer balé, né? Mas, ao mesmo tempo, Emmanuel vem e diz assim, você também é legítimo senhor das potências menores. Quais são as potências menores da minha casa? Ah, Estela, você não vive lá, você não sabe. Aquilo é o inferno. Eu chego bem do meu trabalho, estou doido para descansar, aí começa. E o que você faz com isso? Primeira coisa, quando me apresentam esse tipo de treva, um lar conturbado, que tipo de luz eu levo? Não revido. Simples assim. Qualquer pessoa que está a fim de briga, de guerra, qualquer pessoa que fala que você é isso ou aquilo, não são as suas palavras que vai convencer esse cidadão. Não convence quem está a fim de briga. Então, o que eu faço quando eu chego em um lar conturbado? A pessoa me espera porque está com ciúmes de mim. Quem é um ciumento? É alguém que está me enlouquecendo. Estela, não, é um doente. Você aceita viver com esse doente? Ah, eu gosto. Então tá, se adequa a essa doença. Não sei o que você tem que fazer, porque cada um vai ter o seu manualzinho de instrução. Ai, que a pessoa só reclama. Quem é essa pessoa? Ah, é o vizinho. Ah, corta o caminho. Não está te fazendo mal? Você não consegue lidar com essa situação? Não, não é o vizinho, é minha mãe. Mãe. Alguém tem noção do plano reencarnatório? A dificuldade que é para você vir filho, pai, mãe, irmão? É muito complicado. Então, essa mãe que hoje está gastando os seus ouvidos porque ela reclama demais, às vezes é o potencial de ajuda que você tem para uma pessoa que você prejudicou muito. E você só tem que ouvir ela agora. Ai, é meu pai. O que a pessoa está apresentando para mim? É isso? É o tamanho dela. O que eu apresento para ela? Discurso? A maioria das vezes, mais de 99% das vezes, nós temos que apresentar uma conduta melhorada. Não um discurso. Ah, eu aprendi no centro que você anda reclamando muito. Ah, eu aprendi no centro que você é ciumento porque você tem posse. E eu não sou, eu sou muito evoluído. Não é isso que estamos fazendo aqui. Nós aprendemos sim para que eu me livre, para que eu fique leve. Sabe que é interessante que quando perguntaram para Chico Xavier características de felicidade, e ele colocou leveza, descomplicação, mas vamos falar só da leveza. Como é que eu quero me sentir leve, vindo ao centro? E aí eu começo a estudar Missionários da Luz. Olha, lá tem o capítulo Vampirismo, que a gente enxerga que ali na frente a gente não vai mais comer carne. Sabe o que eu faço? É mais fácil evoluir na matéria do que em espírito. Não como mais carne, porque já estou quase um anjo, não como mais carne.
Então, para ser feliz, eu preciso de leveza e descomplicação. Resolvo não comer mais carne. E sabe o que eu faço com a minha família? Ô, Estela, vamos no churrasco lá em casa? Comer cadáver. De jeito nenhum, que eu sou evoluído. Você está pesando. Amigos nossos se tornaram veganos, né, Dani? Sem falar mal dos veganos, porque é uma opção alimentar deles, a saúde deles está tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é que você chamava o cidadão para passear, ele não via confraternização. O que vai ser? Pizza? Ai, não, vai mussarela, eu não como. Hã? Ah, não, vai manteiga, eu não como. Hã? Ah, vai leite, eu não como. Não dava. O que você inventou da sua vida para você ficar pesado desse jeito? Porque não está sendo feliz. Leva a sua marmitinha, então. Virou vegano? Leva a marmita. Porque não vai acontecer um lugar girando em torno de você. Você resolveu essa opção. Nós temos que nos adequar. Aí, para terminar, vocês veem quando eu descobri que eu estava pesando, gente, é triste. Chegou eu fiquei um tempo aí, uns 15 anos sem tomar refrigerante. Chegou eu, em uma reunião de família, quando eu entrei lá no portão, aqueles portão de garagem, que dá um tempo até chegar lá, eu escutei uma tia gritar lá do fundo: ô Estela, seu suco está na geladeira. Nossa, que pesada que eu sou, gente. Resolveu fazer algo para a sua evolução? Conta para ninguém, não. Sua besta. Me senti mal. As pessoas tendo que adequar todo o almoço, porque não toma refrigerante. E na época, ainda 15 anos atrás, que ninguém falava da glicose, do xarope, do corante, nada, eu era uma aberração. Concordam, 15 anos atrás, parar de tomar refrigerante, né? Hoje já está mais normal. Mas eu era pesada. E eu tinha um peso mascarado de leve. Porque eu tive uma opção alimentar boa, só que está pesando no meio familiar. É a mesma coisa da fofoca. Eu estou ali em um ambiente que as pessoas têm esse vício. Como eu acabo com esse vício? Eu não tenho o poder de melhorar a moral de ninguém. Principalmente com a minha fala e com o meu dedo apontado. Eu tenho com a minha conduta. Eu me afasto então? Eu desmancho a rodinha? Às vezes não consegue. A pessoa vem até você e conta aquilo para você. E o que você faz? Resolvo ser o ponto final. Simples assim. Porque senão eu vou pesar. E quando eu peso, eu saio da minha felicidade. Toda vez que eu faço uma escolha do Evangelho, amanhã eu serei diferente. Eu já faço em dupla. Porque é eu e o meu benfeitor falando assim: vamos lá, vamos fazer um terço para que isso dê certo. Porque ele está torcendo muito por nós. Mais do que eu. Porque ele é meu professor que está ali. Vamos lá, Esther, vamos lá. E aí eu resolvo, a partir de amanhã, toda vez que eu reclamar, eu quero tomar um choque de alguma maneira aqui. Já pensou toda vez que eu reclamasse? Não dá, gente, não estou nesse nível ainda. Eu escolho outras coisas aí, né? Mas o problema é que quando eu vejo alguém reclamar, ai, credo, está reclamando da vida, eu não reclamo mais. Acabou de reclamar. Porque se você tivesse ouvido e não sentido, você não ia estar rebatendo. Então a gente vai se livrando de coisas, mas sendo leve, não pesando para a família. Eu não bebo. Me chamar em lugar, e o lugar às vezes é a tua família. Estou vendo uma cerveja de longe lá. Até me benze. Espírita não se benze, né? Eu não vou em lugar que bebe. Por quê? Está com medo da tentação? São os seus parentes, são os seus amigos. Não é uma orgia, é só um ambiente familiar. Eu não vou chegar na rodinha e falar: ai, que horror, seus poucos evoluídos que bebem. Não posso. A minha presença às vezes vai constranger, porque eu não bebo. Só isso basta, eu não preciso falar nada. A não ser que você participe de uma sessão mediúnica e aqui, quem faz os estudos vai cobrar isso de você. Mas isso é outra conversa. Estou falando de nós, cidadãos, né? Pessoal normal aí, que não está vendo fantasma em casa. Ninguém vê fantasma no centro espírita, gente, por favor. Essas pessoas, eles frequentam lugares fechados, com muito estudo, que não pode beber, que não pode falar palavrão.
quase um santo para poder trabalhar reto. Bom, eu acho que o que eu tinha que falar hoje é isso, que possamos mudar o nosso redor. E uma das mudanças que a gente faz na nossa vida, eu e o Sander costuma levar essa mensagem, essa imagem, né? Que é uma imagem, essa é diferente das que a gente costuma levar. A gente escolheu essa semana, mas é bonito também Jesus chamando. Isso daqui, gente, às vezes, por sermos espíritas, existem muitos tabus de, vocês cultuam imagens. Nós não cultuamos imagem, mas isso daqui, para eu que tenho filho em casa, eu quero que elas tenham intimidade com esse cara aqui. Porque elas têm intimidade com youtubers, com pessoal que canta, às vezes, umas músicas que tem umas letras que dá até medo, meu espírito chega a doer. E aí, esse cara aqui, elas não têm intimidade. Então, nós gostamos muito de levar imagens e falar para o pessoal que não existe regra no espiritismo. Como eu brinquei agora há pouco, você quer rezar um terço por alguma coisa? Reza um terço, sim. Quer usar imagem na sua casa? Use imagem, sim. Tudo que seja bom, tudo que tenha contato com Deus. E a gente sorteia essa imagem. Como a gente não deu mensagenzinha, eu acho que pode ser por aniversário, né? Quem que é? Aniversário de perto aí, gente? Ou quer a imagem? Levanta a mão. Aqui. Pronto. Obrigada, gente. É só isso.